Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins. O destaque deste momento, como já costumamos fazer aqui neste horário, é para o setor sucroenergético. A gente vai saber melhor sobre as movimentações do mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York, também em Londres, para saber, sobre essas máximas mensais testadas aí nos últimos dias, apesar de uma correção que a gente teve aqui mais recentemente, ontem e hoje, lá na Bolsa de Nova York. Então, para entender melhor todo esse cenário, saber quais as perspectivas para os próximos dias, vamos conversar então com o Arnaldo Luiz Correa, que é diretor da Archer. Arnaldo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, Arnaldo. Bom, falei aqui aos nossos internautas, sobre esse mercado do açúcar lá em Nova York, também em Londres, testando aí máximas mensais nos últimos dias, apesar de uma correção na sessão de ontem e de hoje. Queria que você analisasse melhor para a gente esse cenário, o que tem acontecido por aí e a gente pontuar aí aos nossos internautas as perspectivas também mais à frente. Bom, eu acho que o mercado tem se comportado mais em função dos fundos. Os fundos têm sido bastante agressivos no mercado de commodities de uma maneira geral, principalmente as commodities agrícolas. E o mercado, a semana passada, nós vimos os fundos adicionando 50 mil lotes em suas posições, o que acabaram colocando o mercado para cima. Hoje você viu que ele chegou a 16,63, uma queda muito expressiva, num curtíssimo espaço de tempo e com um volume de lotes reduzido, o que mostra, a meu ver, como que o mercado está suscetível à movimentação dos fundos. Eu acho que tem pouco de fundamento nisso daí, nesse momento. É fato que a gente tem uma seca, é fato que a gente tem uma série de fatores que podem dar sustentação ao mercado, principalmente a falta de chuvas no Centro-Sul e uma produção já tida como menor para esse ano, em torno de 570 milhões de toneladas de cana, mas nada aconteceu nos fundamentos recentemente que possam validar uma subida tão vigorosa de preços como a gente viu nesses últimos dias. Então, eu quero crer que nós estamos meio que na mão dos fundos que não tem sentimento, não tem coração, não tem cérebro, né? Muitas vezes são compras que são engatilhadas por modelos matemáticos ou por compras de robô e tudo mais. Claro que tem alguém por trás disso, né? Alguém que criou os modelos, que criou os algoritmos, mas em termos de fundamento, eu não estou vendo isso acontecer. A gente vai precisar um pouco mais de tempo para consolidar isso. Certo. Arnaldo, nessa sua visão, do mercado, então, você acha que a gente pode ver ainda o mercado repercutindo de alguma forma ainda essas informações mais fundamentais diante dessa questão que você mencionou, da seca aqui no Brasil? Ou esse cenário meio que já está dado e claro que deve haver a confirmação dos números aos poucos, mas o mercado já repercutiu de certa forma essa informação em relação à safra brasileira menor? Olha, o mercado já incorporou no preço uma queda na produção de cana em relação à safra 2021. O nosso número da Arte é de 574 milhões e 500 mil toneladas para essa safra que se iniciou. É um número que está mais ou menos em média com as demais consultorias que nós temos visto aí. Claro que você tem gente em valores mais baixos, assim como você tem gente com
um valor mais alto. O que nos pega mais, comparativamente aos outros, é que a nossa ATR é uma ATR menor. Nós estamos assumindo uma menor produtividade, um menor conteúdo de açúcar na cana esse ano do que o ano passado. Enquanto você vai ver previsões aí que falam de uma ATR em torno de 140, 142, o nosso número está um pouco abaixo de 138. Então, isso traz um impacto de uma safra menor em termos de açúcar e etanol, porque o nosso ATR é menor. Então, hoje nós estamos com uma produção estimada de açúcar, por exemplo, de 35 milhões de toneladas, o que dá uma redução de 3 milhões 250 mil toneladas em comparação ao ano passado. E a nossa produção de de etanol, é de 24,7 bilhões de litros de etanol de cana, mais 3,2 bilhões de litros de etanol de milho, o que vai dar 27,9, que são 2 bilhões de litros menor do que a safra passada, ok? Então, eu acho que muitos dos outros números, eles orbitam ao redor desse número que eu dei, embora eles tenham uma produção de cana maior, mas tem uma ATR melhor do que a minha. Ou, desculpa, eles têm uma produção de cana menor, mas com uma ATR maior do que a minha. Então, por isso que dá algumas dessas distorções. Mas o número total aí não tem mudado assim, significativamente. Todo mundo já se conscientizou que teremos uma safra menor de açúcar e de etanol. Certo. Arnaldo, e queria saber também, né, a gente tem acompanhado de fato esse início de safra no Brasil, né, 2021-22, começando aí, né, agora nesse mês de abril, mas segundo a gente ouve de produtores e de usinas, realmente é uma safra mais lenta do que a última, né, justamente por conta de todo esse cenário, né, esse cenário climático. Os produtores esperam também um melhor desenvolvimento para que de fato iniciem a moagem, né? Queria saber como é que você vê esse cenário, que você tem ouvido aí, né, dessas informações de início de safra e como que estão os negócios, né, nesse início, e se você tem alguma atualização agora mais para esse final de mês de abril, se os negócios realmente começaram a se aquecer. Olha, eu vejo que o que é consenso no mercado é que a safra está atrasada mesmo. Uhum. Isso é consensual. No entanto, quando você tem uma preocupação por parte do mercado de que a gente esse atraso pode repercutir substancialmente nos preços, quando você tem essa percepção, os spreads de Nova York, ou seja, a diferença de meses de vencimento, eles sinalizam isso, o que não está acontecendo. Então, a minha leitura é a seguinte: o mercado sabe do atraso, mas não considera isso, nesse estágio, importante para o mercado e para os preços. Porque tem algumas questões que são interessantes que a gente observe. Como você sabe, a Índia está passando por um período muito ruim, né? Eles estão no epicentro da pandemia do coronavírus e eles vão, apesar disso, essa situação não está trazendo problemas para o embarque de açúcar, assim como não está trazendo problemas para a produção propriamente dita. A Índia já exportou 3,2 milhões de toneladas, deve exportar 5,5 milhões de toneladas. A gente não vê nenhuma ruptura em termos de fluxo logístico para esse período.
né, de lockdown e tudo mais. Uhum. Então, eu acredito que isso não vai afetar preço. E para terminar, só para você ter uma ideia, a moeda indiana tem sofrido desvalorização e hoje a Índia, nos preços atuais, ela consegue, junto com o subsídio, ela consegue exportar açúcar com muita tranquilidade. Então, o mundo não vai ser privado da disponibilidade de açúcar. E são essas questões todas que me fazem pensar que dificilmente nós teremos preços mais altos que consigam se sustentar nesses níveis. Outra coisa que é importante a gente perceber também é que o petróleo ele continua naquele nível de 65 a 70 dólares. O real tem se valorizado em relação ao dólar. Hoje estamos vendo aqui 5,36,50. Isso significa gasolina mais barata. Provavelmente veremos a Petrobras reduzindo o preço da gasolina e, consequentemente, afetando a paridade com o etanol, trazendo mais pressão para o açúcar. Então, esse quadro otimista que todo mundo se debruça tem que ser olhado com muito cuidado, porque ainda falta substância para que nos valide a opinião de que ele vai se manter nesses níveis aí. Eu continuo sendo um pouco mais cauteloso em termos de preço, acho que os preços estão um pouco esticados. Já vimos isso antes. Eu me lembro, gosto de lembrar aqui, em 2016, em novembro de 2016, o mercado negociava 24 centavos. A gente falava aqui na arte que estava muito preocupado com esse preço esticado, que só podia ter duas explicações. Ou o etanol estava muito defasado, porque naquele momento negociava a um desconto extraordinário em relação ao açúcar, cerca de 800 pontos, ou Nova York estava esticado demais. A resposta veio quase que imediatamente. Em fevereiro, o mercado começou a despencar e nós fomos de 24 centavos para 14 centavos num estalar de dedos. Hoje, para você ter uma ideia, o etanol está negociando 200 pontos de desconto em relação ao açúcar, ou seja, está equilibrado. Não vejo isso mudando. Qualquer mudança que houver de dólar ou de preço de petróleo pode mudar essa trajetória de preços que o açúcar tem mostrado em Nova York. Sim. Arnaldo, falando um pouco de etanol, aproveitando, né, essa sua fala, o mercado, né, e os consumidores também acompanhavam essa expectativa de uma queda do etanol, né, diante do início da safra 2021-22 aqui no centro-sul do Brasil. Essa queda até caiu, né, até aconteceu, né, de fato nas últimas semanas, mas a gente voltou a ver um repique de alta e você dá esse cenário em relação à possibilidade de redução, né, dos preços da gasolina. Como é que a gente pode ver esse cenário do etanol, né? A gente pode ver novas quedas ao consumidor e, claro, também às usinas que é repassado, isso também de certa forma. Como é que você vê esse cenário aí? Olha, existe uma percepção por parte do mercado de que os preços de combustível, não os preços, a demanda de combustível está represada por razões óbvias, né? A gente não sai de casa, não viaja, tal. E isso pode vir a ser retomado, principalmente agora, com a entrada do verão no hemisfério norte. As pessoas vão querer viajar, vão querer se deslocar, vão querer passear, porque ninguém aguenta ficar mais preso um ano em casa. Então, existe uma demanda reprimida de gasolina e certamente nós vamos aí ter uma eventual subida de preços para o combustível. Podemos ter.
Se essa subida de preço for combinada com uma valorização do real, significa que o preço da gasolina em reais não vai mudar. A gente tem uma gasolina subindo, mas o real se fortalecendo, a gente não vai ver isso ocorrer. Ou seja, um preço mais alto da gasolina na bomba. Com isso, você segura também a paridade com o etanol e tem a sua consequência em cima do açúcar. A gente precisaria ter, para que o mercado pudesse subir, o mercado de açúcar pudesse subir, nós precisaríamos ter que o petróleo subisse de maneira vigorosa e mesmo que o real não se valorizasse em relação ao dólar, aí a gente começaria a ver consequências do preços em reais da gasolina em reais por litro na bomba e, consequentemente, uma melhora dos preços e contaminando o preço do açúcar. Mas eu estou muito pessimista nesse ponto. Eu acho que nós temos uma situação política no Brasil extremamente complicada. Nós vamos ter um ano eleitoral que vai trazer muita volatilidade. Para você ter uma ideia, esse governo, em termos de volatilidade da moeda, e como você sabe, volatilidade significa percepção de risco, esse governo tem maior volatilidade do que os primeiros anos do primeiro mandato e segundo mandato de Lula e Dilma. Então, o governo Bolsonaro tem trazido uma instabilidade na moeda maior do que a dos governos anteriores. O investidor estrangeiro, evidentemente, percebe esse fato e percebe também a insegurança jurídica que o nosso Supremo Tribunal traz todo dia para cada um dos brasileiros. Então, essa combinação de fatores, ela pode trazer ainda situações de estresse para a moeda brasileira e, consequentemente, trazer os seus reflexos nas commodities negociadas no Brasil. Certo, Arnaldo. Bom, safra 2021-22, então, começando aí. Obrigado pelas suas informações por enquanto, mas como os trabalhos ainda estão no início, claro, durante todo esse ano a gente vai acompanhar esse cenário e queremos a sua participação por aqui, com certeza, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer poder estar com vocês e com o seu público. Um grande abraço e nos vemos logo mais. Com certeza, obrigado também, Arnaldo. Bom, falamos aí um pouco sobre o mercado, né, do açúcar lá na Bolsa de Nova York, também em Londres. O Arnaldo dando para a gente um cenário bastante importante em relação aos movimentos dos últimos dias, né, altos valores sendo testados nas duas bolsas para o adoçante. E ele apontando, né, essa movimentação bastante importante dos fundos para essa movimentação de alta do mercado. Apesar da queda mais recente nas últimas duas sessões, com movimentos mais técnicos, né? A gente também tem, claro, né, dando suporte aos preços nos últimos dias, as informações de seca, né, nas áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui no Brasil e, segundo o Arnaldo, né, há realmente esse atraso por parte dos produtores, né, por parte das usinas na safra, já que há uma espera, né, maior aí para a moagem com esse desenvolvimento, né, defasado das lavouras de cana-de-açúcar. Bom, você que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só seguir lá os nossos perfis, tá certo? Você também pode nos acompanhar através do YouTube, sim. Nós estamos lá com o nosso canal e você pode nos seguir, habilitar o seu sininho para receber as notificações a todo momento em que estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins, tá certo? Você consegue receber as informações atualizadas, interagir com os nossos apresentadores e também
é claro, enviar perguntas aqui para a gente, para os nossos entrevistados. Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e também nos assista e interaja com a gente através do YouTube. Nós ficamos por aqui por enquanto, mas daqui a pouco tem muito boletim, tem muita informação para você, tem fechamento do mercado da soja e no site tem informações 24 horas por dia para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.